vim para fazer um trabalho de Deus e Deus tem feito grande coisa na minha vida. Aqui nesta conferência, com o pastor Daniel, e vendo o milagre de Deus acontecer. Eu me sinto muito honrado, muito feliz de cada irmão que tem nos recebido aqui. E o que eu quero dizer é que a sua igreja, eu creio que cada irmão foi escolhido, foi separado por Deus, porque a gente olha, parece que cada um tem um coração maior do que o outro, de bondade, de misericórdia, de amor. Então, falando do pastor Rodrigo, é algo que só Deus mesmo, de ter encontrado este homem, porque eu creio que vocês não têm só um pastor, você tem um pai-estor. É diferente, não é pastor, é um pai-estor. Porque o que o pastor Rodrigo, ele ficava comigo, amado, até 1h, 1h30 da madrugada. Ele querendo pegar informação de tudo sobre o MDA. Então, uma pessoa assim que eu gosto muito, se tem uma coisa que eu gosto de fazer, Deus colocou no meu coração, é de ajudar. Se eu não ajudar as pessoas que precisam de ajuda, eu fico doente, porque eu gosto de ajudar. Então, eu ajudei muito ele no que eu pude fazer, e eu creio que tudo que ele pegou, que ele anotou, ele colocou em prática, porque o segredo é colocar em prática. E o resultado está aqui. De uma igreja abençoada, com membros, que é a cara do pastor. Ele é um cara alegre, a gente só vê pessoas alegres, porque é igual uma célula. Se tem um líder triste, a célula todo mundo é triste, mas se tem uma pessoa alegre, todo mundo é alegre. Então a gente vê o pastor Rodrigo. Eu não conhecia a pastora ainda, mas eu conheci ela, meu Deus, tem um coração maior do que ele ainda, sabe? Então, amado, é isso que Deus, ele quer fazer na nossa vida. Mas antes de eu começar, eu quero dizer, pastor Rodrigo, eu me sinto muito alegre e feliz de poder estar aqui na sua igreja, junto com as suas ovelhas, e me sentindo em casa, em todas as áreas, até no clima, porque eu estou em São Paulo num clima muito frio, e eu estou torcendo para vencer ainda, me acostumar, porque eu já estou com 1 ano e 5 meses lá, mas ainda não me adaptei ao clima. Mas eu creio que quando eu começar a me adaptar, eu venho para a vitória. Amém? Glória a Deus. Então, é isso que vai acontecer, tá? Mas o que Deus tem, amado, feito na vida dos irmãos, aqui esse dia agora, nesta conferência que teve de adoração, foi tremendo. E uma coisa, hoje de manhã, tantas coisas me deu um impacto muito grande, mas uma coisa me chamou uma atenção muito grande, que é a primeira vez na minha vida, eu tenho 19 anos no Evangelho, andando, caminhando por todo lugar, mas uma coisa que me chamou muito a atenção foi quando o pastor de manhã, falando sobre dízimo e oferta, e o irmão, ele está aqui, é o irmão do falecido, e Almerim, Tá. Então, esse homem é uma inspiração para todos nós. Ele tem 87 anos, mas ele falou uma coisa aqui, amado, que é para cada um de nós aprender e colocar em prática, que é um mandamento de Deus. 55 anos, ele é dizimista fiel. Isso que agrada o coração de Deus. E olhando a história do irmão dele, que Deus levou, meu irmão, pode ter certeza que o irmão dele já está no céu, e ele está, com certeza, preparado, que a hora que Deus quiser levar, ele está no céu também, porque o que agrada o coração de Deus é a obediência, a fidelidade, ser leal com o Senhor.
E o irmão aqui é algo de que, quando eu cheguei, eu conversando muito com ele, assim, e eu falei para minha esposa, olha, esse rapaz aqui, ele vai crescer muito ao lado do pastor Rodrigo, porque ele tem um coração, sabe, diferenciado, um coração de amor, preocupado, sempre chegando comigo, pastor, você está precisando de alguma coisa e tal, sabe? Outro irmão que tocou muito no meu coração, cadê ele? Agora ele estava aqui, ele é, aqui esse de camisa branca, é algo que também chegou comigo, e sabe, eu estou falando assim, colocando eles, porque é os que mais me chamaram a atenção, mas todos vocês, sem tirar nenhum, que passou, que estava junto, sempre me cumprimentando, e isso é algo muito importante, não porque eu seja importante, porque importante é Jesus, mas é algo de que você está honrando, com certeza, alguém que está nos visitando, e eu com certeza, amado, eu tenho esse coração, mesmo apaixonado pelo Senhor Jesus, e fazer tudo o que Ele quer na obra do Senhor, e Ele vai realizar. Mas uma coisa eu vou falar para você, escute o que eu estou falando e marque essa data, porque isso aqui eu falei lá em São Paulo, na primeira vez que eu subi na igreja do irmão para pregar. Eu olhei e vi muitas cadeiras, e eu disse, e profetizei, essa igreja, logo, logo, vai estar todas essas cadeiras cheias de gente. Quando eu falei isso, eu cheguei em fevereiro e em março foi que eu fui na igreja dele. Agora, irmão, superlotou, ele vai começar o segundo culto, ele está abrindo um núcleo numa cidade vizinha lá, que ele me levou lá, ungiu o local que ele alugou. Então, amado, eu quero dizer para vocês, Deus, quando Ele me chamou, vocês estão aqui à frente, como o pastor Rodrigo falou, vocês estão à frente de uma pessoa que é, como se diz assim, uma pessoa que foi resgatada por Deus, uma pessoa que vivia em um mundo fazendo tudo que não presta. Vocês estão na frente de uma pessoa que é um milagre de Deus. Só Ele mesmo para fazer o que Ele fez na minha vida. Eu não vou falar agora porque eu vou deixar para contar um pouco na conferência. Até eu creio que é um meio de como, se você quer ver uma pessoa ser um milagre de Deus, você venha para a conferência e você vai ver, você vai dizer, esse cara, ele era tudo isso, eu não estou acreditando que Deus fez na vida dele. Mas eu vou deixar isso aí para contar na conferência. Amém? Glória a Deus. Então, amado, o que eu tenho, que Deus mandou trazer para vocês esta noite, é algo que muita gente às vezes não gosta nem de ouvir. Mas eu creio que Deus te trouxe essa noite aqui, não é para você ouvir o que você quer, mas é para você ouvir o que Deus tem para você. Amém? Então é isso que Deus tem para você esta noite. O tema da mensagem é tempo de buscar o Senhor. Amém? Então eu creio, amado, que tempo de buscar o Senhor é todo dia. Mas vocês talvez, e eu mesmo, não tenha feito tanto isso que Deus tem colocado na palavra dele. Buscar Deus toda hora, a todo momento. Mas é isso que nós precisamos. E aqui, no texto de Oséias, capítulo 10, versículo 12, fala o seguinte: semeei a retidão para si, colhe o fruto da lealdade e faça culto ao seu solo, não arado, pois é hora de buscar o Senhor, até que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Amém? Então, amado, os tempos atuais estão se tornando cada vez mais difíceis na história da humanidade. O mundo passa por um momento trágico
e difíceis. Isso aqui é algo que a gente está vendo todo dia, o que o mundo está passando. E no livro que o apóstolo Paulo fala, ele descreve esse tempo presente como trabalhoso. É uma referência ao período do fim da dispensação, que precede a volta de Cristo Jesus. Amém? Porque no livro de Amós, capítulo 4, versículo 12, parte B, a palavra de Deus, ela fala para todos nós: prepara-te, Israel, para se encontrar com o Senhor, seu Deus. Então isso é colocado para cada um de nós, termos esse preparo para se encontrar com Deus. Então aqui a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 17, começando no primeiro. Lembre-se disto: nos últimos dias haverá tempos difíceis. Isso já está acontecendo ou não está acontecendo? Então tudo isso Paulo está descrevendo aqui a Timóteo. Nós já estamos vivendo no primeiro versículo. No segundo versículo: pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Alguns deles entram nas casas e conseguem dominar mulheres fracas, que estão cheias de pecado e que são levadas por todo tipo de desejo. São mulheres que estão sempre tentando aprender, mas nunca chegam a conhecer a verdade. Assim como Jane e Jambre foram contra Moisés, assim também esses homens são contra a verdade. Eles perderam o juízo e fracassaram na fé, mas não irão longe, pois todos verão como eles são. Foi isso que aconteceu com Jane e Jambre. Mas não irão longe, pois todos verão como eles são tolos. Foi isso que aconteceu com esses dois homens, ele e a mulher. Mas vocês têm seguido os meus ensinamentos, a minha maneira de agir e o propósito que tenho na minha vida. E têm seguido também a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e o meu sofrimento. Vocês sabem tudo o que me acontece nas cidades da Antioquia, de Icônio e de Listra. Que terrível perseguição eu sofri. Porém, o Senhor me livrou de todas elas. Todos os que querem viver a vida cristã unido com Cristo Jesus serão perseguidos, porém as pessoas más e fingidas irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Quanto a vocês, continue firme na verdade que aprendeu, em que creu de todo o coração. Vocês sabem quem foram os meus mestres na fé cristã. E desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, os quais pode dar
a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus, é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isto para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Amém? Tomado isso tudo que eu li aqui, do 1 até o 17, não é preciso nem eu explicar, porque está bem explicado. Mas eu quero dar continuidade. Você pode anotar aí, né, esse 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante, e ler com calma em casa, para você ver o que Deus, Ele nos mostra, o que Ele revela para nós, para que nós venhamos ter esse tempo de buscar o Senhor. E eu creio que esse tempo de busca ao Senhor, nós temos que fazer a cada dia na nossa vida. Tempo de buscar o Senhor é tempo de qualidade. Tempo de qualidade não é aquilo que você vai tirar o seu tempo com Deus. Eu tirei hoje de manhã, aí amanhã, se der tempo eu vou tirar à tarde ou à noite. Tempo com Deus, que Ele fala aqui, é tempo de buscar o Senhor, é quando você separa tempo para meditar na palavra, tempo para adorar e louvar o Senhor, tempo específico que você vai colocar como um costume. Por exemplo, eu tenho o meu tempo com Deus de manhã. Eu pego e tiro aquele tempo com Deus. A minha esposa, ela estava até comentando com a pastora hoje, que cada um tem seu hábito de onde tirar o seu tempo com Deus. Então, ela tira o tempo dela com Deus. Ela entra no banheiro, ela senta no vaso e ali ela fica tirando esse tempo com Deus. E isso não é de hoje, é de muito tempo que ela tira o tempo com Deus assim. Mas existe outros que tiram tempo que você acha até meio esquisito também, que eu descobri que um grande pregador, que já foi várias vezes em Santarém, que tira o tempo dele debaixo da cama. Ele se deita debaixo da cama e ali ele fica tirando o tempo com Deus. Então, amado, é algo de que cada um tem a sua forma, o seu jeito, mas o importante é que você venha buscar ao Senhor. Não importa se é deitado, se é sentado em um vaso, mas o importante é tirar tempo com Deus. É buscar a presença de Deus. Porque em Mateus 24, 12, é por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. E você olhando, muitos cristãos, talvez você conheça, eu conheço muitos, que por amor ao mundo, começou a negar a fé. E o que eu achei muito interessante, amado, sobre esse assunto aqui, foi que esse pastor, amigo meu, agora em São Paulo, ele chegou comigo e disse: pastor, eu estou com uma semana de campanha de oração, resgate da ovelha perdida. Aí eu disse: vai em fundo que vai dar certo. E ele passou uma semana com a equipe, orando e jejuando, e ele caiu em campo. Quando foi no dia, ele me convidou, ele trouxe todas aquelas pessoas que estavam desviadas, eles foram resgatar, trouxeram para a igreja, e 41 delas voltaram a fazer uma aliança com Deus. Amém? Eu acho que os irmãos não se agradaram dessa mensagem que Deus usou
olha, a Bíblia fala que mais difícil não é ganhar aquele que está no mundo, é resgatar uma pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor. E resgatar 41, Deus usou aquela equipe para resgatar 41 pessoas para fazer uma nova aliança com Deus. Amém ou não amém? No tempo do profeta Oséias, o povo havia abandonado o conhecimento de Deus, e na terra não havia verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que prevalecia era o perjurar, o mentir, o matar e o adulterar. Os laços eram quebrados e havia homicídio sobre homicídio. Oséias 4,12, olha o que o profeta faz. Pede a um pedaço de pau que revele o futuro, que faz pergunta a uma coluna de madeira. Ele abandonaram como uma mulher que se torna prostituta. Eles me abandonaram e se entregaram aos deuses pagãos. Israel dava fruto para si, mesmo o seu coração estava dividido. Então Oséias diz, é tempo de buscar o Senhor. Meu amado, para você chegar a um ponto que esse homem passou, ele não tinha sequer um cristão, uma pessoa sequer para ajudar ele. Ele fala aqui em algo que ele fala com uma coluna de madeira, profetizando aquela coluna de madeira. Eles me abandonaram como uma mulher que se tornaram uma prostituta. Eles me abandonaram e se entregaram aos deuses pagãos. Então, aquele homem, ele começou a falar com a madeira, com as colunas, começou a profetizar, e crendo que Deus ia fazer. Por que buscar o Senhor? Você sabe por que buscar ao Senhor? Diga assim, para voltar o primeiro amor. Mas vamos falar com fé. Por que buscar ao Senhor? Amém. Isso, amado, é o propósito de Deus, tirar esse tempo com Deus. Porque quando você tira tempo com Deus, todas as cadeias do inferno é quebrada. A oração é a chave para abrir o céu. A oração, ela quebra jugo. A oração, ela derrama tudo quanto é que não presta da vida da pessoa que está dentro. Quando você ora, que você estende a mão, que você começa a ministrar, aquilo ali é quebrado, aquilo ali é destruído, porque o diabo, ele não resiste. A Bíblia diz que a minha mão e a sua mão, ela tem poder para abençoar e para amaldiçoar. Mas diga assim, mas a nossa mão, levante sua mão, mas a nossa mão, esta noite, ela só tem o poder para abençoar as vidas das pessoas em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nosso compromisso com o Senhor Deus e seu reino. O nosso compromisso. Amado, quando eu estou falando o nosso compromisso, eu não estou falando meu, não estou falando do pastor Rodrigo, estou falando o nosso compromisso com o Senhor Deus e seu reino. Nossa intimidade com Ele. Isso é compromisso só dos pastores? Ter intimidade com Deus? É de cada um de nós, de cada um cristão. Se você quer caminhar, se você quer herdar o reino de Deus, tem que ter intimidade com Ele. Quando Ele diz, eu sou a videira verdadeira, o meu pai o agricultor, Ele está falando algo muito especial para a nossa vida, que nós temos que estar nele, buscar a presença dEle, porque Ele fala que sem mim, nada podeis fazer. Então, sem a presença de Jesus,
nem eu e nem você podemos fazer nada. Mas o inimigo, ele arma uma coisa que parece que tudo está dando certo. E aquele que não obedece ao Senhor, quando ele pensa que está dando certo, ele derruba a casa. Poxa, mas não deu certo. Eu fiz aquele negócio, mas eu não coloquei diante de Deus. Eu comprei aquele carro e o cara me enganou, dizendo que o carro estava com motor bom e o motor não prestava. Mas se ele tivesse colocado diante de Deus, Senhor, o meu desejo é ter um carro. Será que esse carro que ofereceram para mim é bom? Deus, ele ia falar o coração dele. Ele ia sentir dentro dele que não ia ter paz. Deus talvez ia usar, talvez a mulher ou alguém, para dizer, olha, aquele carro ali, ele não é legal, porque ele está com isso, está com aquilo. Eu conheço de carro, eu entendo de carro. Então, com certeza, tudo que a gente for fazer, a gente tem que colocar diante de Deus. A nossa vida, a minha vida, não é minha. A minha vida é do nosso Senhor. Foi Ele que comprou por um preço muito alto. E esse preço que Ele comprou é o que o pastor Rodrigo falou, que aconteceu na vida dele, que só dá prazer para a gente fazer algo para Deus. Quando a gente olha lá para trás, aí a gente vai ver, não existe outro caminho, só existe aquele, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Só existe esse caminho que Jesus deixou. É isso, amado, que nós temos que fazer. Então, ter essa intimidade com Ele, estar aos pés dEle, porque prepara-te Israel para se encontrar com o Senhor teu Deus, porque sem preparo não há encontro com Deus. A Bíblia diz que tem que ser limpo de mão e puro de coração. A gente não tem que servir Deus de coração. A Bíblia fala em Colossenses 3, 23, tudo que você fizer, faça de todo o coração. É mais do que só de coração, é de todo o coração. Na pregação do Evangelho, eu creio, amado, que cada um de nós temos esse compromisso. Porque cada um de nós estamos aqui dentro da casa de Deus. Porque quando você entrou aqui esta noite, você se encontrou com 3 pessoas muito importantes. Talvez você não tenha visto ela, mas você já sentiu elas 3. O Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Eles estão aqui. Mas com essa fé, ele vai já voltar para o trono de Jesus. Amado, Jesus, ele está aqui esta noite com nós. Amém, glória a Deus, aleluia. Amado, a Bíblia fala que nós temos que ter fé, acreditar naquilo que a gente não vê. E aquilo que a gente não vê é Deus, mas a gente sente a presença dele na nossa vida. Amém? Propagação do Evangelho. Você foi chamado, você foi escolhido, você foi comprado. Você é um representante de Deus aqui na terra. Se está faltando gente nessas cadeiras, é porque está faltando pessoas com mais compromisso. De dizer assim, pastor, tinha gente que tinha medo de falar de Jesus para mim. Para você ver o tanto que eu era. Mas não esquente que eu não vou falar o testemunho não, só alguns detalhes. Para você ver o tanto que eu era, que tinha as pessoas que não tinham coragem. Eu falar de Jesus para aquele ali, não. Procurar outro. Mas eu quero te dizer, quando aquele teve coragem, e esse aqui foi transformado,
ele teve o maior lucro com Deus e comigo pessoalmente. Porque a célula dele encheu de pessoas que eu convidei. E não foi questão de dizer 10, 12 pessoas, 30, 40 pessoas. Então, amado, é algo de que a gente tem que entender que o nosso compromisso aqui na terra, que Jesus enviou seu Filho, não foi para passear aqui na terra, não. Ele veio aqui na terra com um propósito. Ele só veio aqui por causa de cada um de nós. Se não fosse nós, a humanidade, ele não tinha vindo aqui. Para você ter uma ideia, o tanto que nós somos importantes. Nós somos a pessoa mais privilegiada aqui de dentro desse prédio. Porque nós já fomos chamados, já fomos escolhidos. Quantos aí fora ainda não foi escolhido? Aí disse, não, mas foi eu que vim para a igreja, pastor. A Bíblia não fala isso. Em João 15, versículo 16, ele fala o contrário. Não foi vós que me escolheu, mas foi eu que escolhi vós, e vós no meio para que varde dei fruto, e o fruto permaneça. O que Deus está falando aqui? Que Ele nos escolheu, Ele nos separou, e separou com um propósito. E quando Ele fala, para que varde dei fruto, é você ganhar almas para a sua célula, para a sua igreja. Você quer sonhar junto com o seu pastor? Então, convide aquela pessoa que você conhece, é um vizinho, é um colega, é um irmão, é uma prima, é um primo. Fale de Jesus para ele. E você vai ver. Eu vou ensinar um segredo de graça para vocês, porque de graça vos dá, de graça vos receber. Ore só por 3, todo dia. Pode ser parente seu, pode ser vizinho. Ore só por 3, todo dia. Nem que passe 3 anos e 6 meses que Elias orou para chover, mas não choveu. Ele disse, eu vou orar para não chover, e não choveu. Foi 3 anos e 6 meses. Mas ele perseverou. Porque tem cristão que ora 1 mês, 2 meses, e nada acontece, aí ele para de orar, aí perde a bênção de Deus. Mas ore por 3 pessoas. E quando Deus disser incomodar mesmo você, aí você vai lá e convida ela para a sua célula. Aí você vai ver o que acontece. O choque que vai acontecer, porque você colocou diante de Deus, o Espírito Santo de Deus trabalhou naquela pessoa. Quando você, com certeza, falar do convite especial que você tem para ela, é arriscado ela começar até lagrimar. Eu digo isso, irmão, por experiência própria. Porque com Deus não se brinca. Com Ele o negócio é sério. A pessoa pode ter o coração de pedra, mas Ele transforma no coração de carne. Amém? Não cuidar daqueles que vêm a nós é algo tremendo. Um dos maiores segredos na humanidade é aquele cristão ser cuidado. E vocês estão no caminho certo. Porque vocês entraram numa visão que não é do pastor Eibe, não é da Igreja da Paz. A visão é de Deus. Amém? O cuidar. Se Deus colocou você nesta igreja, em uma célula, você com certeza, mano, está sendo cuidado. E com certeza, quem é que não gosta de ser cuidado? Quando eu comecei o meu ministério, tinha pessoas que diziam assim, mas não, esse negócio de cuidar dos outros, eu não preciso de ninguém não, eu tenho dinheiro, sou um cara isso, sou um cara aquilo. Eu vi tantos daquele que falava da boca para fora, vim desesperado, casamento tinha destruído, tinha acabado,
E eu cheguei lá, na hora certa, no momento certo, que Deus mostrou para ele que ele precisava sim de alguém para cuidar da vida dele e Deus cuidar de todos nós. Amém? Então, eu resgatei o casamento daquela pessoa que Deus me usou para resgatar, e foi resgatado em nome do Senhor Jesus. Na seriedade e responsabilidade com tudo que Ele nos dá. Eu creio que aqui tem muitos líderes de célula, tem muitos líderes. Amado, você assumiu um compromisso, não foi com o pastor Rodrigo. O pastor Rodrigo também não assumiu um compromisso, não foi com outra pessoa acima dele. Mas todos nós, quando se trata de reino de Deus, nosso compromisso com o Senhor Deus e seu reino, nós assinamos um compromisso com Deus, de zelar, de cuidar. Então você que é um líder de célula, você que é um setor, não sei como vocês trabalham aqui, mas seja essa pessoa com seriedade, responsabilidade em tudo, com ordem e decência, que é o que agrada o coração de Deus. Tudo organizado. Com certeza, tudo que é bem organizado, tudo com certeza vai dar certo. E com certeza, mano, você vai ver que eu vejo que a sua igreja tem um pastor que é organizado, tem vocês que eu cheguei há poucos dias, mas eu vejo que vocês são apaixonados pelo Senhor Jesus. É isso que faz a diferença no reino de Deus. Então, essa responsabilidade é minha e sua. Aonde eu chego, alguém pergunta. A primeira pergunta onde eu chego, cheguei em Minas, a primeira pergunta, conversando com algum irmão, quantas células você tem? Cheguei, fui em Brasília, a mesma coisa. Onde eu vou no Rio, a mesma pergunta. Mas eu quero te dizer, 480 células. Quando eu falava, a pessoa ficava assim, mais 480 células você cuida? Amado, nós trabalhamos de uma forma totalmente diferente, diferenciada. Tem uma célula que tem um líder que cuida dos membros, não é assim? Você que é líder, você não cuida dos membros, se preocupa. Se tem alguém na sua célula que não está sendo discipulado, o que você vai fazer? Você vai encaixar aquele membro para ser discipulado com alguém. Não pode deixar de não ter o discipulado com aquela pessoa. Só uma pitada para você entender que a conferência vai pegar fogo. Amém? Faça a sua inscrição ainda hoje, tá? No sim ao seu chamado. Eu creio que o seu chamado foi para trabalhar no reino de Deus. Então, amado, continue trabalhando. Que depois a recompensa do Senhor vai vir. Você pode ler em Mateus 5, a bem-aventurança, você vai ver lá no 11 e no 12, que você vai ver o que Deus tem preparado para cada um de nós. Amém? Nosso compromisso com a família. Deus, família. Já falamos, o nosso compromisso com Deus, agora, Deus, família. Relacionamento marido e mulher. Em Mateus, capítulo 18, 19 e 20 diz: afirmo a vocês que isto também é verdade. Todas as vezes que dois de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em coração, isto será feito pelo meu Pai que está no céu. Porque onde 2 ou 3 reunidos junto em meu nome, eu ali estou com ele. Então, amado, aonde você estiver reunido, pode ser 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, ele está presente.
Ele está para te ouvir. Então, nunca pense, muitas das vezes a pessoa, eu não vou fazer essa célula porque só deu 3 pessoas, só deu 2 pessoas. Faça ela como se tivesse 30 pessoas, que Deus vai estar te honrando. Amém? A preparação de nossos filhos para o encontro com o Senhor, em Salmo 127, versículo 3, olha o que fala. Os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. Então, amado, aquelas crianças que estavam aqui, você que é pai, você que é mãe, o que a Bíblia fala, o que o pastor Rodrigo falou das crianças. Essas crianças, elas estão em uma classe, e nessa classe ela vai aprender algo de Deus. Essas crianças, elas são um presente de Deus para a sua vida. É o maior sonho, o maior desejo que um marido e a mulher têm quando se casam. Já começam a pensar no filho, estudar como vai programar para fazer aquele filho. Então, é um desejo de uma pessoa que se casa. Então, o que é um lar cristão? Essas crianças são um presente de Deus para a sua vida. Essas crianças que estavam aqui à frente, elas estão em uma classe. Elas vão ser o futuro pastores dessa igreja, missionários dessa igreja, cantores dessa igreja, dançarinos, tudo quanto for de ministério, Deus vai estar usando essas crianças. Por quê? O que é um lar cristão? Com certeza a resposta tem a ver com a presença de Deus, de Cristo Jesus, no lar. Se Ele não está presente, seus valores também não estão. Se no lar não haver a presença de Deus com aquelas crianças, com certeza é uma criança que vai crescer sem a presença de Jesus na vida, porque naquele lar não está a presença de Deus. De que forma a presença de Deus? Vocês já viram falar em culto doméstico? Tem alguém que conhece um culto doméstico? Muita gente, com certeza. Então, o segredo é o seu filho. A Bíblia fala muito bem claro: ensina o seu filho no caminho que esse deve andar. Mesmo envelhecendo, ele não vai se desviar dos caminhos do Senhor. Porque você, como pai e como mãe, que aqui fala, que Jesus estando naquele lar, e quem vai fazer o céu descer naquele lar é o papai e a mamãe. Ensinar o seu filho aos princípios da palavra de Deus. Porque aquele que não ensina, eu já vi muito esses filmes, mãe em porta de delegacia chorando, porque não quis ensinar os seus filhos no caminho que se deve andar, achando que estava perdendo tempo. Mas quando você ensina o seu filho no caminho que se deve andar, ele não se desvia do caminho. Ele vai ser um pastor, vai ser um médico, vai ser aquilo que Deus preparar para ele. Então, isso nós temos que pensar. Concluindo que a sobrevivência da família nunca precisou tanto de Jesus como em nossos dias. Vocês já imaginaram isso? Como esse mundo está de cabeça para baixo? Vocês já pensaram em quem a gente podia confiar? Hoje, a gente só tem que confiar nele, em Deus. Para nós ter uma ideia, só em Deus. E na parte B, para sermos bons pais, temos que ser bons filhos de Deus. Para nós ser bom pai, nós já temos que ser bom filho de Deus. E eu creio, amado,
que aqui nesta igreja tem bons pais, porque tem feito algo especial para Deus. Tem se espelhado, tem olhado, examinado a si mesmo e dito: eu, igual o pastor falou aqui, eu tenho lutado para mim, pelo menos chegar um pouco perto do que Jesus fez. Você tem que ter a mente de Cristo. Para alcançar grandes vitórias na nossa vida, nós precisamos ter essa mente, a mente do nosso Senhor Jesus Cristo. O homem mais sábio, depois de Jesus, sabe quem foi? Salomão. Ele não se preocupou com os bens. Ele pediu sabedoria por Deus. Agora, você já imaginou por que Salomão pediu sabedoria para Deus? Ele pediu sabedoria porque ele sabia que ele tendo sabedoria, ele tendo primeiro Deus, ele tendo a sabedoria de Deus na vida dele, o resto tudo vinha a reboque. Porque quem tem Deus tem tudo, quem não tem Deus não tem nada. É isso que aquele homem pediu e Deus abençoou. Em Deuteronômio 6:5 diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E se você for ver o próximo, nós temos que amar o nosso próximo como a ti mesmo. Então, amado, é algo de que Deus, Ele está sempre nos dando a coragem, o poder para lutar, para vencer as lutas do dia a dia. Se não for Ele, em Efésios fala que nós temos que buscar a força no Senhor, fortalecer-vos no Senhor e na força do seu poder. É isso que Deus, Ele tem mostrado para nós. Mas no Salmo 119, versículo 9, ele fala: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? A pastora, ela deu só uma pitada agora aqui sobre o jovem. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Olha o que Deus fala no Salmo 119, parte B. Observando conforme a tua palavra. Medita aqui, que você vai ver, que você jovem, e aqui é uma igreja de muito jovem, o que Deus fala, mas como cobraremos aquilo que não ensinamos, não praticamos e nem conhecemos? Você que é jovem, você que é pai, de muito jovem que está aqui, você sabe o filho que você tem. Você que é mãe, você sabe também o filho ou a filha. Você sabe o trilho que ela está andando, que ele está andando. Que Deus, Ele mostra na palavra que nós temos que esperar no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o quê? O meu clamor. Jovem, espere com paciência no Senhor. Que Ele tem o melhor para você. Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus, é a própria palavra que diz que Ele tem o melhor para você. Te guarda. Que o Senhor, Ele tem guardado. Como Ele fala aqui, observando conforme a tua palavra. Observa aqui dentro da palavra de Deus, que em nenhum momento a Bíblia fala ao contrário. Só fala para você se guardar, se preparar para a mulher do seu sonho, da mulher escolhida.
do seu homem que Ele tem preparado para você. Espera no Senhor. Porque eu já vi muito esses filmes, e vocês já viram falar que o apressado come cru? Então, amado, espere, que o Senhor, Ele tem preparado maravilhas para você. O melhor, a melhor. Espere só no Senhor, que Ele está guardando o melhor para você. Amém? Em Deuteronômio 6, versículo 9 diz: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno esteja em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos e converse sobre ela quando estiver sentado em casa. Isso aqui é para os pais. Aí diz: olha, só que eu tenho filho que já tem 20 e poucos anos. É para você mesmo, esse que está precisando. É a filha que está nessa idade, que ainda não se casou. Tenha muito zelo, muito cuidado. Quando estiver andando pelo caminho, quando não tiver tempo, porque sempre o que acontece, quando a gente aborda alguém em São Paulo, eu estou muito ocupado, estou indo para o trabalho, e aquela correria, tudinho, não tem tempo. Mas a Bíblia fala que há tempo para tudo. Depende da gente programar. Em Eclesiastes 3 está lá. Há tempo para tudo. E você, que é pai e mãe, diz: quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, amarre-as como sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-os no batente das portas de sua casa e seu portão. Aí vem o que você vai fazer. Em primeiro lugar, conhecer a palavra. Ensina o seu filho a conhecer a palavra. Em João 8,32, conhecerão a verdade vos libertará. Em Mateus 22, 29, Jesus respondeu: como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras Sagradas, nem o poder de Deus? Para a gente poder realizar o sonho, o desejo, nós temos que fazer o quê? Conhecer as Escrituras Sagradas. E aqui fala: se você não conhece nem as Escrituras Sagradas, nem o poder de Deus, de que forma nós vamos nos defender do inimigo? Porque ele trabalha aqui, olha, é na mente. Coloca cada coisa que, se você não tiver com a mente de Cristo, a gente é enganado. Às vezes a gente ora, mas nós temos que vigiar. Porque se não vigiar, nós caímos na cilada do inimigo. Segundo, obedecer. Primeiro é conhecer a palavra. O primeiro é conhecer a palavra, o segundo é obedecer. Em Tiago, capítulo 1, versículo 22, não se engane, não seja apenas ouvinte dessa mensagem, mas o ponha em prática. Isso é um alerta que Deus está nos dando hoje. Essa palavra vale para todos nós que estamos aqui. Primeiramente para mim, obedecer. Quem sou eu se não obedecer a palavra de Deus? Quem sou eu? Porque não seja apenas ouvinte dessa mensagem, mas ponha em prática. Aí você vai ver as bênçãos de Deus na sua vida. Tornar-se exemplo. Em 1 Timóteo 4,12, não deixe que ninguém o despreze, por você ser jovem. Não deixe que ninguém despreze porque você é jovem. Você é jovem, você é o futuro, ou já é um grande líder. Se você não está envolvido, você é um futuro, um candidato de ser uma pessoa muito usada por Deus aqui na igreja. Porque às vezes tem jovem, eu já vi isso, tem jovem que tem uma sabedoria de Cristo, tem jovem homem e jovem mulher, mas muitas das vezes
não se envolveu no ministério que Deus tem para você. Por que não se envolveu? Muitas das vezes é porque não entendeu os princípios da palavra de Deus. Porque quando entende o propósito e os princípios da palavra de Deus, não é preciso colocar um anúncio aqui no telão que nós precisamos de alguém para cantar. Não precisa colocar um anúncio aqui que precisa de alguém para dançar, para trabalhar com criança, para trabalhar na atmosfera, que é o antigo acolhimento. É preciso ter um coração obediente à palavra de Deus e dizer como Isaías disse: eis-me aqui, Senhor. Se estão precisando de alguma coisa para fazer, eis-me aqui. Chega com o líder, chega com o pastor. Pastor, olha, eu senti de Deus de fazer isso aqui, é limpar o banheiro. Eu quero pelo menos limpar o banheiro. Aí vocês, limpar o banheiro, pastor? Eu vou te falar uma coisa. Que lá no banheiro, limpando o chão, ou pregando aqui, não faz nenhuma diferença para Deus. É a mesma coisa. Mas tem pessoas que colocam diferença nisso. A minha esposa, a maior luta que eu tinha quando nós tornamos rede, foi que ela, apaixonada pelo acolhimento, ela só queria onde ela queria ficar, lá no banheiro. Mas por quê? Apaixonada por Jesus naquela área. Então, você tem que ficar aonde você se sente bem, aonde é a sua praia. Se é no banheiro, se o seu chamado de Deus que você sentiu no coração, pastor, eu não estou envolvido em nada, mas o que queima dentro de mim é eu cantar aqui na frente. O que você vai fazer? Vai conversar com a sua liderança e dizer: pastor, eu sinto desejo de cantar, eu tenho um chamado de Deus, e seja qual for a área, e Deus ele vai com certeza te abençoar, e com certeza ele vai te encaixar. Se for para cantar, ele vai colocar numa equipe para você ensaiar. Lá em Santarém, para subir, primeiro passo para treinar, para ensaiar. Lá em Santarém, mais ou menos 3 anos. Aí você diz assim: mas eu passar 3 anos para subir, para me cantar? Mas lá é assim. Por quê? Não quer dizer que 3 anos seja o necessário, eu tenho uma ordem marcada, não. É porque vai de que você evoluir. Se você evoluir logo com 6 meses, e o líder vê que você canta bem, você faz tudo legal, com certeza vai ter uma oportunidade logo, logo. Então, amado, é isso que tem que fazer, é colocar o seu coração no reino de Deus. E o outro ponto é empenho. Ensinar não é uma tarefa fácil. Se fosse, não passaríamos 8 anos na nossa vida para concluir o ensino médio. Então, amado, ensinar, você sabe que não é fácil. Porque se fosse fácil, ninguém tinha passado 8 anos para concluir o ensino médio. Então, você sabe que é muito importante. Mas Deus, ele tem te dado força, sabedoria, de como você ser uma pessoa capaz, seja qual for a área que o pastor e a pastora precisar para dar aula, com certeza, dependendo de como você vai ser treinado para ser um professor, não sei em qual sala, seja para a escola bíblica, não sei mais, com certeza, você vai com a sua liderança e sentir desejo. E eu quero nessa área, quero ajudar a igreja. E com certeza, amado, não falta trabalho no reino de Deus. E a Bíblia fala que o reino de Deus, ele é tomado por esforço. A gente tem que se esforçar para fazer algo para Deus. Perseverança. Em Deuteronômio 6, 7 diz: e não deixar de ensiná-lo aos seus filhos, rapidamente essas leis
a casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. E o outro exemplo, em Deuteronômio 6,6, guarde sempre no coração as leis que eu lhe estou dando hoje. Tomado esse último aqui, Deuteronômio 6,6, guarde sempre no coração o que Deus tem te mostrado esta noite. O seu chamado pode não ser para amanhã, para depois, mas você tem desejo. Guarde no coração que Ele vai, na hora certa, no momento certo, você vai chegar e vai realizar o desejo, que a Bíblia diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. E o desejo do seu coração é o seu sonho, o que você deseja fazer. O importante é contribuir com o reino de Deus. Amém? Nosso compromisso com a igreja, filhos de Deus, na comunhão, oração e partir do pão. Em Atos, capítulo 4, 32 a 35, diz: todos os que creram, perseveravam e sentiam no mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuíam eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros. Tudo o que tinham, com grande poder, os apóstolos davam testemunho a respeito do Senhor Jesus. Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Não havia entre eles nenhum sequer necessitado, pois todos os que tinham terras ou casa, ou vendia, trazia o dinheiro e entregava o apóstolo. E cada pessoa recebia uma parte de acordo com a sua necessidade. Então, para você ver aqui em Atos, tem um homem aqui que foi colocado e ele é muito usado por Deus, Barnabé, que fala em Atos 4, 36, 37. Foi assim que José, o nome dele era José, assim que José vendeu um terreno dele e entregou o dinheiro aos apóstolos. José era levita e havia nascido na ilha de Chipre. O apóstolo chamava de Barnabé, que quer dizer aquele que dá ânimo. Para você ter ideia, o significado desse homem era o significado do pastor Rodrigo. Eu tenho esse homem aqui, são três. É o pastor Rodrigo, o pastor Adriano de Curitiba e o pastor Davi, que é esse que eu falei, que resgatou 40 almas. Amados, esses três, eu não sei se ou vai ser aqui na terra ou vai ser no céu já. Mas quando eles se encontrar, o negócio vai pegar fogo, que cada um é mais apaixonado por Jesus, é mais doido para fazer as coisas por Deus. Então, imagine quando esses homens se encontrar. Eita, como vai ser as bênçãos do Senhor. Então, aqui nós temos, na oração, Atos 1,14, eles sempre se reuniam todos juntos para orar com as mulheres e a mãe de Jesus e os irmãos dele. Então aqui, esse povo, por que eles eram prósperos, eles começaram a crescer e a cada dia ganhar mais almas? Porque eles eram unidos, eles estavam juntos. E eles não tinham nenhum problema. Por exemplo, o pastor Rodrigo chegar aqui e dizer assim, olha, nós vamos fazer uma oração de meio-dia só com as mulheres. Mas se algum homem quiser vir, não tem problema. E essas pessoas, eles se infiltravam no meio das mulheres. Por quê? Eles entendiam que a oração, ela é completa. Ela abre as portas do céu, ela derrama bênção sem medida sobre a vida da pessoa com a sua fidelidade. Então, amado, isso aqui é algo que todos nós precisamos, é oração, é buscar mais Deus. Então, você pode ver que em toda mensagem sempre tem que ter oração, comunhão e oração. E depois tem o quê? Quando as pequenas brasas de cada um juntam-se, o resultado é o aquecimento geral das nossas emoções e testificação do clamor. Você já viu assim quando começa? Você já viu assim,
começa assim, um grupinho, vamos colocar aqui, aí vamos tirar um tempo aqui de adoração, e estamos tirando um tempo de oração, e de repente começa uns 5 só abrindo a boca, e de repente tem 8, tem 10, tem 12, quando vê aquele fogo se espalhou, e a glória de Deus desce naquele lugar. Eu digo porque Salomão tem um encontro com Deus, quando ele estava fazendo algo para Deus, ele estava construindo o templo e construindo o palácio dele. E quando está terminando, quem vem lá com ele? Vocês sabem quem foi que chegou lá com ele? O próprio Deus. Salomão, eu ouvi a sua oração e escolhi esse lugar para mim. E não é diferente, irmão. Esse lugar que Deus falou para Salomão, Ele está falando para você aqui hoje. Pastor Rodrigo, eu ouvi a sua oração e escolhi esse lugar para mim estar nele todos os dias. Amado, o problema é que muitas das vezes a gente olha só para a história que está aqui dentro, que Moisés estendeu a varinha e abriu o mar. Esses homens fizeram a história dele, estão aqui. Todos eles fizeram a história dele. Agora eu pergunto, nós precisamos ter a nossa história, contar o nosso testemunho, do que eu fiz, o que eu estou fazendo para Deus. O milagre que já aconteceu. Na conferência eu vou estar falando muito, não só de 480 células, mas como foi para chegar. Nunca pense que para chegar a algo grande é só assim, ó. Existe tentação, existe luta, impedimento, fofoca, tantas e tantas coisas, para que não venha acontecer o melhor de Deus. Amor, em 1 João, capítulo 4, versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeio seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, senão amar o seu irmão a quem vê. Isso aqui, amado, está muito bem claro. Como é que eu posso dizer que eu amo Deus sobre todas as coisas, se eu não consigo amar o meu irmão que eu estou vendo todo dia? E não é eu que estou falando, é a palavra de Deus, em 1 João 4,20. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, ele fala, é mentiroso. E é muito mais forte do que a gente imagina. Porque se você olha aqui a Bíblia, lá em João 8,44, fala quem é o pai da mentira. Nós precisamos, é tempo de buscar o Senhor. E ele vai mais. Em João 2,9. Quem diz que vive na luz e odeia o seu irmão está na escuridão até agora. Isso é para a gente, amado, examinar a nossa vida com Deus. Que com Deus não se brinca. Todas as coisas Ele está vendo da nossa vida. E outro, perdoador. Em Marcos 11, 25 e 26 diz, e quando estiver orando, perdoe os que os ofenderam. Não é fácil servir Jesus. Para que o Pai de vocês que está no céu perdoe as ofensas de vocês. Se não perdoares os outros, o Pai de vocês que está no céu também não perdoará as ofensas de vocês. Se tem uma coisa, aleluia,
funcionou. Se tem uma coisa que eu não tenho dificuldade, é de pedir perdão, de me humilhar. Porque quando a gente entende isso, e os humilhados serão exaltados, e os exaltados serão humilhados. Quando eu entendi isso dentro de mim, não importa o que vão pensar de mim. Já me falaram até de que eu era besta. Como é que tu vai pedir perdão para o cara que fez isso e se levantou contra ti? E eu faço é me ajoelhar. Faça a minha parte. Porque eu sei que eu fazendo, como está aqui nesse versículo, fazendo a minha parte, Ele me perdoa. Ele restaura tudo que eu tenho dentro de mim. E o que é que tem dentro de mim e o que é que tem dentro de você? O pastor Daniel falou muito aqui. Quem mora dentro de você é Jesus, é o Espírito Santo de Deus. O seu corpo, diga assim, o meu corpo, mas vamos dizer com mais fé, o meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Meu irmão, se o meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus, o que eu tenho que fazer? Além de zelar ele por fora, um perfume, tomar um banho com sabonete bem cheiroso, porque você está zelando do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus. Então isso a gente tem que imaginar e analisar, que o nosso corpo é importante para Deus, e quem mora dentro de nós é o Espírito de Deus. Em Lucas 17, 3 e 4 diz: tenha cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, se ele se arrepender, perdoe, e se pecar contra você 7 vezes, olha só, num dia, e cada vez vier e disser, me arrependo, então perdoe. É mandamento de Deus. Quando a Bíblia fala que nós temos que perdoar até o nosso inimigo, que para ir para o céu não é fácil. Nós precisamos ser apaixonados por Jesus, precisamos ter o coração mesmo aberto. E Colossenses 3,13 diz: não fique irritado uns com os outros, perdoe uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim o Senhor perdoará você e perdoará uns aos outros. Estamos encerrando. Mas, eu não sei se eu já passei do horário, mas eu tenho... Tem alguém que pode me dar 5 minutos? Levante a mão. 5, 10, 15, 20, e tenho muito tempo agora. Posso passar até de madrugada. Já tem mais... Amém. Me deram 5 então. Então, amado, em Efésios 4:32, pelo contrário, seja bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoe uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Todos nós, todos, sem exceção, se Ele já nos perdoou, Ele já nos pagou com preço alto, comprou, morreu cheio dos nossos pecados, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele está aqui ao nosso meio, olhando para mim e para você, vendo que você tem a mente de Cristo, você é a pessoa mais sorridente, mais bonita da terra, porque você parece com Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, Ele é o motivo da nossa alegria. É por isso, amado, mesmo você triste, Ele é Deus. Mesmo você alegre, Ele continua sendo Deus. Ele é Deus e sempre vai ser Deus. E sempre Ele vai estar nos protegendo até nós subir, até a vinda dEle. Em Lucas 37, não julgue os outros, e Deus não julgará você. Não condene os outros, e Deus não condenará você. Perdoe os outros, e Deus perdoará você. Em Isaías 43:25, mas eu mesmo sou o seu Deus,
e por isso perdoo os seus pecados e nem lembro mais. Se o próprio Deus, Ele está falando que Ele perdoa os nossos pecados, Ele nem lembra mais, quem é nós para não perdoar o pecado do nosso irmão? Irmão, você está perdoado em nome de Jesus. Se é isso que tem te incomodado, então você está perdoado. Então me perdoe. Então usando o vice-versa. Então Deus, com certeza, Ele quer abençoar você esta noite. Amado, eu creio que Deus falou tremendamente o seu coração. Eu não sei qual era a expectativa que você tinha sobre a minha pessoa. De eu chegar aqui, talvez eu seja aquele de pregar e pular e sapatear no fogo. Não, porque eu gosto mais de pregar ensinando. Porque pular, dançar é bom, porque isso no céu a gente vai fazer muito, mas o ensinar, ele é muito mais especial. Que você vai aprender e você vai colocar em prática e você vai vencer muitas e muitas lutas. E eu creio que esta palavra que Deus trouxe para você esta noite, para todos nós, com certeza edificou a sua vida. Você não vai ser mais essa mesma pessoa que você chegou aqui esta noite. Você, ao sair daquela porta, com certeza você é diferente, porque Jesus falou com você. Eu não sei qual a área da sua vida, mas Ele falou com você. Coloque em prática, que Deus quer abençoar a sua vida. Então, você pode ficar de pé agora, e eu quero orar por você, colocar a sua vida diante de Deus. E eu creio que esta noite, amado, você pode fechar seus olhos, que eu vou estar falando aqui algo muito especial. Talvez você veio para a casa do Senhor hoje triste, desanimado, pensando em até desistir de alguma coisa, chateado com alguém, mas Deus, Ele te trouxe aqui desse jeito e dessa forma. Tem pessoa aqui, amado, que chegou aqui esta noite e dizendo assim: hoje, se Deus não falar comigo, eu estou fora. Mas eu quero te dizer, Deus não só falou contigo, mas Ele manda te dizer que Ele está cuidando de tudo para você. Porque quando o crente, ele ora, Deus trabalha por ele. E eu creio que nesta noite, o Senhor está trabalhando por você.